Boa noite, estamos voltando para mais uma aula e estaremos aqui encerrando o nosso conteúdo desse semestre acerca da formação integral do missionário. Eu vou só fazer uma recapitulação de tudo aquilo que nós já vimos acerca disso. A gente falou sobre a questão da vocação, a chamada missionária, a igreja enviando ou qualquer agência missionária enviando esse missionário. Nós falamos sobre o perfil que esse missionário precisa ter. Falamos também sobre a sua preparação teológica e missionária. Falamos de treinamentos que ele precisa passar para enfrentar essa mudança, de sair do seu aconchego, do seu conforto, do meio de familiares, de amigos, de ter a presença do seu pastor, do cuidado pastoral, para ir cuidar de alguém, para ir para um lugar onde ele vai estar sozinho. Então, nós falamos também sobre a qualificação para o desenvolvimento do ministério. E falamos, quando a gente falou sobre o perfil, nós mostramos, orientamos vocês que o missionário precisa ter humildade, ele precisa renunciar, isso faz parte do perfil do missionário. A gente falou sobre Paulo, tudo que Paulo tinha como judeu, como fariseu, e ele jogou tudo isso que ele chamava de esterco para ir fazer a obra de Deus. Então, esse perfil é necessário na vida do missionário. Não é só porque a pessoa acha bonito ou porque vê alguém fazendo que ele vai para o ministério, mas ele realmente precisa ser uma pessoa capacitada por Deus. Nós falamos também sobre que ele precisa ter como tarefa básica a conscientização do seu chamado, porque aí ele vai defender esse chamado acima de qualquer circunstância, pode adoecer. A gente vê Ronaldo Lidório, 23 malárias já passou por ele e ele venceu todas, nunca deixou o campo, nunca se ausentou, porque ele sabe o chamado que ele tem, ele tem a convicção daquilo que realmente Deus falou ao seu coração. E eu conheci também um dos missionários que trabalham com ele, e no curso de antropologia que nós fizemos, ele estava dando o testemunho dele. 6 anos que ele estava na tribo, ainda não tinha conseguido pregar um dia a palavra de Deus, mas durante esses 6 anos ele estava aprendendo com os índios. Ele frequentava até as rodas de feitiçaria, ele ia para os cultos deles, para as tradições dele, porque ele estava aprendendo a vida daqueles indígenas que estavam ali. Então, isso é algo que realmente é o que o missionário vai defender do seu chamado. Ele se expõe a qualquer situação. Nós falamos também sobre a questão da batalha, a vida do missionário no campo, a batalha espiritual que ele enfrenta, o choque cultural, a guerra espiritual, o choque linguístico, a contextualização do ambiente onde ele está. Ele passa pela adaptação ao campo, ele identifica-se com o povo onde ele está trabalhando. E nós falamos sobre a questão do retorno prematuro, falamos sobre a vida de comunhão e sobre o ativismo que o missionário não pode ter. Ele tem que ter uma vida tranquila para poder ter o seu tempo de comunhão com Deus, dedicar a sua vida a Deus, estudar a palavra de Deus, conhecer o povo, conviver com o povo e se adaptar à maneira como aquele povo vive. Nós também falamos sobre o cuidado que ele deve ter com ele mesmo, o cuidado pessoal, cuidar da saúde, cuidar da aparência, ter a roupa lavada, engomada, não andar de qualquer maneira, cortar cabelo. Então, a sua higiene pessoal precisa ser trabalhada, porque é aí onde vai realmente mostrar o seu aspecto físico para as pessoas que estão ao seu redor. E quando o missionário se cuida, ele pode estar ao mesmo tempo incentivando as pessoas que estão com ele a também ter um estilo de vida. Eu disse a vocês, não precisa ser roupa nova, não precisa ser roupa de marca, não precisa ser um tênis de marca, mas precisa ter uma roupa limpa, uma roupa apresentável. A questão da barba, a questão do corte de cabelo, tudo isso é algo que é inerente.
e não se descuidar também da sua saúde. E agora nós vamos ver o que a gente chamaria de os últimos pontos na vida do missionário. Eu gostaria de ler aqui Romanos, capítulo 28, a partir do verso 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver hoje, queridos, o missionário se preparando para a sua saída do campo. Lá nas outras aulas a gente falou sobre uma saída prematura. Quando por qualquer circunstância, qualquer aborrecimento, qualquer incompreensão, qualquer problema, qualquer dilema que surge, o missionário vem embora sem ser o seu tempo. Aí é perigoso, porque o bom é nós estarmos dentro do centro da vontade de Deus. Na hora que eu saio de um campo, prematuramente, sem ter certeza, sem ter consciência que é aquilo que Deus quer para mim, eu posso sofrer grandes consequências. Então, é preciso cuidar. Então, tem que ter um preparo para a saída do campo. Então, do jeito que você se prepara para ir, você precisa se preparar para sair. Precisa preparar o povo, porque geralmente, principalmente os latinos, né? Aqui no Brasil, qualquer campo missionário que você vai no Brasil, você vai ver como as pessoas se apegam a você. Isso é normal do brasileiro, né? Principalmente interior, aqui do Nordeste, você vê muito isso. As pessoas, elas botam fé no missionário e criam laços afetivos e começam, né, a amar esse obreiro. Pode ser um pastor, um missionário, qualquer pessoa que está na liderança, vai ver isso aí. Então, se você bruscamente sai do campo, sem nem avisar o povo, sem preparar o povo, sem deixar uma outra pessoa no lugar, isso é complicado. Você pode trazer um transtorno para o campo. Pessoas saírem, se decepcionarem, ficarem tristes. Então, para que você não cause, não seja um problema para essas pessoas, você precisa preparar essa sua saída. Primeiro, você vai ter consciência de Deus, que é tempo de você sair, que é o momento certo de você sair. Se você tem essa convicção, então você vai sair tranquilo. Você sabe que Deus vai fazer toda a provisão, que Deus vai abençoar as pessoas, que Deus vai dar compreensão às pessoas. Elas vão entender a sua saída, não vai haver problema nenhum. Então você precisa saber, ter o discernimento do tempo de Deus para você permanecer no campo. Já não pode fazer o seguinte: você sente que é hora de sair, mas às vezes porque você não tem um outro campo, porque você não tem alguma coisa que lhe dê sustentabilidade, aí você fica o pé e não sai. O trabalho está sem progredir, os irmãos não estão mais aceitando a sua presença, já querem realmente que você saia, e você sabe, tem todos os sinais de Deus que é tempo de você sair, mas porque você não tem uma estabilidade, não tem certeza do que vai encontrar lá na frente, você não sai. Quando eu vejo essa citação que nós lemos agora de Paulo, Paulo saiu do campo, era ainda prisioneiro, mas aí ele sai exatamente para um lugar onde ele ia continuar a obra de Deus. Eu posso imaginar que os irmãos choraram, que os irmãos sentiram falta, sentiram saudade, mas Paulo deve ter conscientizado aqueles irmãos que era o momento certo de Deus na vida dele para que ele saísse. Então, esse processo deve realmente passar por esse discernimento. Você precisa ver que é o tempo certo e que é Deus que está fazendo aquilo. A gente também fala sobre a questão do choque reverso. O que é isso? Você vai sentir, na hora que você sair do campo, você vai sentir saudades, você pode até sentir um pouquinho de ciúme daquela pessoa que foi para o seu lugar, e você pode colocar no seu coração algumas coisas que não deveriam criar raízes.
talvez fique achando ou julgando, ou colocando a culpa de ter saído por conta de determinado irmão, por conta disso, daquilo. Talvez se eu tivesse tido um aumento de salário, eu tinha ficado, a situação estava muito ruim, eu estava muito passando necessidade. Então, talvez você, nesse choque reverso, você vá pensar que alguma coisa poderia ter sido diferente daquilo que você fez. Mas o que é que eu digo? Se você tem consciência que é tempo de Deus, se você reconhece que foi Deus que preparou aquele momento para a sua saída, se você vive esse processo de retorno do campo, você não vai enfrentar esse problema. Veja como Paulo fez. Paulo era prisioneiro, saiu de onde ele queria estar, mas aí ele vem exatamente para uma casa que ele aluga, né? E durante 2 anos ele fica ali recebendo as pessoas na sua casa. Não eram poucas, né? Então ali Paulo continuou fazendo um trabalho missionário, não estava mais no campo, mas agora ele estava num outro lugar, mas ele tinha consciência do que Deus já tinha falado com ele e ele não passou por nenhum problema. Então essa questão do choque reverso é bem complicada. Na sua volta do campo, você vai precisar também do cuidado do seu pastor. Talvez você chegue na igreja, você encontre pessoas novas, talvez aquelas pessoas de quando você saiu não estejam mais, ou quem sabe você tinha amigos solteiros, quando você volta eles estão casados, então já não tem mais aquela comunhão que você tinha, agora tem a família para dar conta, e talvez isso seja um choque para você, você se sinta deslocado, diria uma frase mais simples, um peixe fora d'água. Isso talvez venha trazer algum problema. É nesta hora onde você precisa estar debaixo do cuidado do seu pastor. E talvez para isso seja necessário você despertar o seu pastor para isso, porque ele tem tantos outros problemas, ele já tem uma vida programada, ele já tem uma assistência a dar à igreja, às vezes a campos de congregação, e talvez ele não tenha tanto tempo disponível para você, mas você precisa fazer com que isso aconteça. Você vai conversar com o seu pastor, você vai dizer a ele da sua fragilidade, você vai dizer a ele da necessidade que você está tendo de ser pastoreado, está tendo de ser cuidado, de pelo menos uma vez por semana ter uma conversa com o seu pastor, orar junto, porque isso é um momento de carência, é um momento onde vai ficar um vácuo na sua alma, nos seus sentimentos, no seu coração, e você precisa do cuidado pastoral para a sua vida. Eu diria também que na hora que você sai do campo, você não pode trazer uma visão errônea do campo. Os defeitos, as dificuldades, os problemas que você passou, isso não deve ser algo que você vai passar para a igreja que você veio, para o seu pastor ou para alguém que vai assumir o seu lugar. Preste atenção. Você foi para cuidar das pessoas. Você foi para fazer essas pessoas crescerem. Você foi para ensinar tudo acerca de Cristo a essas pessoas. Aquilo que não foi feito, ou aquilo que não aconteceu, você deve guardar como experiência para um outro lugar. Veja o que Paulo fazia. Paulo não saiu falando de A, de B, e a gente sabe nas cartas de Paulo que algumas vezes ele abriu o coração e algumas vezes ele citou, né, de alguns irmãos, de falsos irmãos, de pessoas que o caluniavam, de problemas que ele passou, mas isso era algo que ele tinha dentro dele. Ele não ia fazer com que esses problemas pudessem afetar a vida de outras pessoas. Então a Bíblia diz que ele pregava o reino de Deus e com toda a intrepidez e sem impedimento algum, ele ensinava a palavra de Deus. Tudo que era a respeito de Cristo. Então, você saiu de um campo, as experiências não foram boas, louve a Deus, porque você passou por aqui. Você sobreviveu. E que aquilo vai servir de experiência para o próximo campo que você for trabalhar. Eu diria ainda que você precisa passar essa visão correta do campo, tanto para o seu pastor, para os seus líderes, para a missão que lhe enviou,
para quem cuidou de você. Você vai se sentir satisfeito. Isso não é hipocrisia, isso é simplesmente um crescimento espiritual. Você poder superar as dificuldades, superar os problemas, não ser vítima, mas ser alguém que superou, alguém que passou por aquilo. Mas aquilo não foi o fim do seu ministério, aquilo não trouxe tristeza profunda para o seu coração, aquilo não vai fazer você entrar em depressão, pelo contrário, vai servir de experiência para o próximo campo. Então, no próximo campo, você vai ver quem você vai confiar, com quem você vai contar, com quem você pode dividir os seus problemas, porque lá no outro campo você teve experiências negativas nesses pontos. Então, você vai ser trabalhado nisto aí de uma maneira profunda e você vai ser bênção. Então, passe uma visão correta do campo. Cite os pontos positivos. Elogie os irmãos. Tenha, assim, o prazer, a alegria de passar para as pessoas tudo que você viveu e sobreviveu no campo. Então, a gente termina com essas etapas, esse cuidado integral do missionário. Vocação, chamada, qualificação para desenvolver o ministério, o perfil missionário, o preparo teológico e missiológico, o treinamento missiológico prático, a conscientização da tarefa básica, a mentalidade do reino, o seu sustento, a intercessão que você precisa fazer e precisa receber, as finanças, como você vai trabalhar com esse dinheiro. Você não vai esbanjar, você não vai comprar o que não necessita, mas você precisa ter uma economia, você precisa ter uma poupança. Então, como você vai administrar a sua vida financeira no campo? E aí depois mais uma vez a gente fala batalha espiritual, choque cultural e guerra espiritual. Choque linguístico, contextualização, adaptação no campo, identificando-se com o campo, retorno prematuro do campo, vida de comunhão e ativismo, cuidado pessoal. E por último, o que nós vimos hoje, o preparo para a saída do campo, o discernimento do tempo que chegou, o processo de retorno, quais são as etapas que vai ter para você sair do campo. O choque reverso, o cuidado pastoral, passar a visão correta do campo para os seus mantenedores e procurar, buscar o cuidado pastoral, para que você possa ter uma vida ilibada, para que você possa ter uma vida abençoada e para que você volte ou para o mesmo campo, às vezes, ou para outro. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.